Olá, turma! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o circuito de interrupção do microcontrolador PIC, dos microcontroladores PIC, em especial do PIC16F628A. Bem, basicamente uma interrupção é uma estratégia de fazer com que um periférico do microcontrolador monitore o estado lógico dos demais periféricos. Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, por diversas vezes a gente tinha que comprometer o ciclo de execução no nosso código, simplesmente monitorando o estado lógico de um periférico, como foi o caso do exemplo em que nós implementamos um atraso utilizando o timer 0. Então, a ideia é, eu vou configurar a interrupção, que é um circuito, para que ele fique monitorando um periférico. E caso o periférico execute uma solicitação ou gere uma interrupção, o ciclo de execução do meu código será interrompido e o meu program counter será deslocado para o endereço 04H da memória desse microcontrolador. E aí a gente vai desenvolver uma rotina para tratamento dessa interrupção. Então o microcontrolador PIC tem basicamente 10 fontes de interrupção, que são os 3 timers, timer 0, timer 1 e timer 2. Uma mudança no estado lógico dos 4 bits mais significativos do porte B. Tem uma interrupção através de um pino externo int. Tem uma interrupção gerada pela finalização da escrita na EEPROM. Tem uma interrupção pela finalização dos módulos de comparação e captura. Tem duas interrupções, uma de envio de uma informação de um byte pela UART e uma de recepção de um byte pela UART, então aqui são duas interrupções, e uma interrupção gerada pelo comparador analógico. Basicamente, para configurar as interrupções, nós temos 3 registradores envolvidos. O intcom, que controla e sinaliza as interrupções do timer 0 de mudança do porte B, ela controla as interrupções externas e internas de periféricos. O PIR1, que sinaliza as interrupções dos periféricos, e o PIE1, que controla as interrupções dos periféricos, certo? Ela habilita ou desabilita. Esse E aqui é de enable, de habilitar. Então, basicamente, a gente tem um diagrama de funcionamento para essas interrupções. O diagrama é basicamente esse aqui. Poderia ser pensado dessa forma. Então, nós temos interrupções de periféricos externos. Todas essas aqui são interrupções de periféricos externos. Todas essas são interrupções geradas por periféricos externos. E elas são habilitadas, as interrupções dos periféricos externos, todas elas são habilitadas pelo PEIE, dos periféricos externos. Periférico External Interruption Enable, que é um registrador é um bit do registrador intcom. Certo? Então, se esse PEIE estiver no nível lógico 1, esse aqui é uma porta end, end qualquer coisa, é qualquer coisa. Certo? E se vocês analisarem, beleza. Então, em relação aos periféricos externos, a gente tem o registrador PIE1, que está aqui. Cada bit dele habilita uma interrupção externa, que são T1, TMR1 Interruption Enable, tá aqui, TMR1 Interruption Enable, TMR2 Interruption Enable, CPP1 Interruption Enable, CM1 Interruption Enable, TX1 TX Interruption Enable, RC Interruption Enable e EE Interruption Enable. Já o registrador, ficou aqui PIR1, está aqui do lado, ele sinaliza as interrupções. Então nele estão TMR1 Interruption Flag, IF, TMR2 Interruption Flag, CPP1 Interruption Flag, CM1 CMI CM Interruption Flag, TX Interruption Flag, IF, RC Interruption Flag, IF, e o EEIF, ou EEPROM Interruption Flag. Todas essas interrupções aqui podem correr de maneira paralela, mas todas elas vão gerar apenas um evento aqui de interrupção gerada por periféricos externos.
Da mesma forma que nós temos interrupções geradas por periféricos externos, temos também interrupções geradas por periféricos internos, que são controladas pelo registrador INTCOM. Assim como nos periféricos externos, temos o T0IE, que habilita ou desabilita o timer 0, a interrupção gerada pelo timer 0. Tem a INT-E, que habilita o bit, a interrupção gerada pelo pino INT. E eu tenho o RB-IE, que habilita a interrupção gerada pela mudança de estado lógico em alguns pinos do porte B. E da mesma forma, eu tenho também a flag de sinalização dessas interrupções. T0IE, T0 Interruption Flag, INT-F, INT Flag, RB Interruption Flag. Pô, tá horrível esse mouse. Da mesma forma, essas interrupções em combinação com as interrupções dos periféricos externos geram um sinal aqui, que pode ou não ser habilitado pelo bit Global Interruption Enable, ou GIE. Então eu posso, com a mudança de estado lógico em um único bit, desabilitar todas as interrupções. Bem, como é que a gente vai trabalhar com nossos códigos pensando em interrupções? Bem, quando a gente trabalha com interrupções, a gente precisa passar a gerir um pouco melhor a estrutura do nosso código. De maneira geral, todo código que forem utilizadas interrupções, a gente vai seguir uma estrutura muito parecida com essa que está apresentada. Nosso código vai começar da mesma forma que todos os outros, em org00. A gente vai ter logo no início do código um goTo início, ou goTo main, ou goTo é um goTo para o seu loop, para a sua parte principal do código. Certo? Eu vou saltar para uma parte principal do código. Então, chegando nessa linha aqui, eu salto diretamente para aqui, onde está a sua rotina principal do código. Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Onde está a rotina principal do código. Por que eu faço isso? Porque toda vez que for gerada uma interrupção, o program conta será deslocado para o endereço 04H. Então, no endereço 04H, eu tenho que obrigatoriamente escrever a rotina de tratamento da minha interrupção, que eu chamei aqui de interrupção. Botei um org04H e aqui eu vou iniciar a rotina de tratamento da minha interrupção. De maneira geral, antes de tratar qualquer interrupção, a gente precisa desabilitar as interrupções para garantir que, enquanto eu estiver realizando o tratamento da minha interrupção, não ocorra uma outra interrupção. Porque se eu não fizer isso aqui, eu vou estar tratando a interrupção e pode acontecer uma segunda interrupção que vai fazer com que novamente o ciclo de execução do meu código salte para aqui. Então, o primeiro passo no tratamento de interrupção é bitclearf intcom global interruption. Vou desabilitar todas as interrupções. E aí eu vou para uma rotina de call, tratar a interrupção. Eu salto para aqui, trato a interrupção, executo o tratamento da interrupção, retorno para o ponto de parada, reabilito o global interruption e tenho um retorno de interrupção, que a instrução é retfie. Eu retorno para o ponto que gerou a interrupção, a sequência de execução do nosso código, antes de ser gerada a interrupção. Então, basicamente, é essa sequência de execução sempre que nós formos trabalhar com interrupção. Para ficar um pouco mais claro, a gente vai pegar o exemplo anterior, o exemplo que a gente realizou de implementação de um atraso no timer 0 e aplicar as interrupções daquele código. Então, eu já estou aqui no MPLAB, criei um novo projeto, a parte inicial é a mesma que a gente vem utilizando em todos os projetos, e aqui eu só copiei a mesma coisa, a mesma informação que foi apresentado nos outros slides. Então, tabulação aqui, faltou um end ao final do código, a gente tem que ter um end sempre. Então, aqui tem o mesmo código que foi apresentado nos slides, logo à frente. E o que a gente vai fazer, a gente vai preencher esse código aqui com a informação necessária para configurar a interrupção do timer 0. Aqui ao lado, eu tenho uma outra aba com aquele código do exemplo de 10 milissegundos, do atraso de 10 milissegundos para o timer 0. Okay? Então a rotina principal do nosso código segue a mesma. Eu vou copiar toda essa parte aqui da rotina de principal, eu vou configurar o porte B, também vou configurar o porte B como saída, porte pino 0 do porte B como saída, vou configurar o timer 0 igualzinho, chega aqui, copy, certo? E onde é que eu vou colocar isso aqui? Isso aqui vai estar na minha parte principal do meu código, que vai ser o início, é onde vai realmente iniciar o nosso código. Então, Ctrl V aqui, iniciei
iniciei o código, configurando o port B. Depois eu configuro o timer 0. Ok? Vamos voltar lá. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Timer 0. E a gente entra no loop principal da mesma forma. Loop principal, copiar. Volto aqui para o código. Vou colar aqui o loop principal. Pronto, o loop principal. E ele vai ficar rodando aqui o tempo inteiro. E aqui eu tenho um call atraso. Call atraso, mas na verdade, perdão, eu cometi um erro. Dentro desse loop principal aqui, bem, a cada 10 milissegundos eu vou mudar o estado lógico do port B. Então eu vou configurar o timer a cada estouro da interrupção. Na verdade eu vou ter um loop infinito, eu vou pegar esse goTo aqui, jogar aqui para cima. Eu vou ficar preso num loop infinito. Nesse loop aqui, dentro desse loop, eu poderia estar executando qualquer outra tarefa, certo? E toda vez que houver um estouro do timer, eu vou tratar esse meu estouro. Bem, quando houver um estouro do timer, significa que decorreram 10 milissegundos desde o último estouro. Então o que a gente vai fazer é, bem, a cada 10 milissegundos eu tenho que trocar o estado lógico do bit 0 do port B. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais simples. Eu poderia fazer uma maneira um pouco mais complicada, mas como nesse código eu quero simplificar ele só para passar o conceito da interrupção, eu vou trocar essas linhas de código todas aqui, apagar isso aqui, certo? E no tratamento da interrupção, o que a gente vai fazer é, toda vez que eu precisar tratar uma interrupção, significa que já se decorreram 10 milissegundos desde a última interrupção, então eu tenho que inverter o estado lógico do port B. Se ele era 0, ele tem que passar a ser 1. Se ele é 1, ele passa a ser 0. Isso a gente vai fazer com a instrução de complemento. Então eu vou fazer com F port B e eu vou trocar todos os bits do port B. Mas como apenas o bit 0 do port B está configurado como saída, eu só vou alterar o estado lógico do bit 0. Certo? É só um artifício para o código não ficar muito complexo. Eu precisaria fazer uns testes aí, mas para o código não ficar muito complexo, eu vou trabalhar dessa maneira, ok? Bem, toda vez que houver um estouro do timer, o que mais a gente precisa fazer? Bem, assim como a gente estava fazendo aqui, toda vez que eu queria gerar um atraso, eu precisava reconfigurar o meu timer. Da mesma forma, a gente precisa fazer isso lá. A gente vai copiar toda essa linha de código aqui. Ctrl C. Ctrl V. E vamos ver se é o suficiente. Vamos fazer uma reanálise aqui do código. Então vou voltar para o início do código. Tirar essa linha aqui a mais. Então, iniciei meu código, fazer um teste mental. org00, go to início. Venho para cá para o início. O início está no org. O início começa no endereço 08H. Configuro o port B como saída, bit 0 do port B como saída. Configuro o timer 0. Opa, mas eu quero usar a interrupção, preciso configurar a interrupção também. Então vamos configurar a interrupção, habilitar a interrupção do port B0. Ou do port B0 não, desculpa, do timer 0. Então vamos criar aqui uma outra parte do código que eu vou chamar de configurando interrupção port ou timer 0. Bem, para configurar a interrupção do timer 0, a gente precisa... Ela é feita através do registrador intcom. Então vamos aqui ao diagrama do registrador intcom. Então estou aqui analisando o registrador intcom. Eu sei que eu habilito a interrupção do timer 0 com T0 IE, interrupt enable,
E para que todas as interrupções funcionem, eu preciso também habilitar o bit do intcon GI, Global Interrupt Enable. Então esses dois bits vão a nível lógico 1 para habilitar a interrupção. Somente isso. Então vamos voltar lá ao MPLAB. Voltando aqui ao MPLAB. Eu vou fazer bitset F, intcon, vírgula, Global Interrupt Enable e bitset F, intcon, vírgula, T0 Interruption Enable. Timer 0 Interruption Enable. Então vamos voltar à análise do código. Início, org 0, beleza. Configuro o port B0 como saída. Configuro o timer 0. Então configuro o modo de operação do timer 0. Configurei o prescale. Beleza. Habilitei a interrupção do timer 0. Vou para um loop principal, que ele vai ficar aqui preso infinitamente, mas eu poderia estar executando qualquer outra coisa, eu podia estar escrevendo uma mensagem no display, podia estar enviando mensagens pela serial, podia fazer qualquer outra coisa com o meu código. Quando houver uma interrupção, perdão, está faltando uma coisa aqui também. Preciso configurar o timer 0 para que ele estoure depois de 10 pulsos. Então preciso copiar essa linha de código aqui, copy. Opa, desculpa, faltou uma linha. Essa aqui. Copy. Então, faltou essa configuração aqui no timer 0 também. Pronto, então eu habilitei, eu limpei o bit que sinaliza a interrupção, beleza. Movi o valor 246 para o registrador TMR0, habilitei a interrupção e entrei no loop infinito. Então ele vai começar a contar 246, 247, 248, 249, 255, estourei. Gerando esse estouro, eu não preciso mais entrar no loop, automaticamente o meu program counter será deslocado para o endereço 04H da memória, então eu venho saltar para aqui, 04H da memória. O que é que eu tenho no endereço 04H da memória? Eu vou desabilitar todas as interrupções para que não ocorra interrupção enquanto eu estiver tratando a interrupção. Vou chamar a rotina call tratar interrupção. Então eu venho para aqui para baixo, tratar interrupção. Vou fazer um complemento nos bits do port B. Então vai trocar 1 por 0 e 0 por 1. Vou limpar o bit que sinaliza o estouro da interrupção, que é o T0 e F. Eu recarrego o TMR0 com 246. Retorno. Chegando aqui, eu reabilito a todas as interrupções. Retorno da chamada de interrupção. Retorno da chamada de interrupção, eu venho para esse loop aqui e continuo nesse loop aqui infinito, fazendo teoricamente nada, mas poderia estar fazendo qualquer outra coisa aqui nesse meio tempo. E vamos compilar o código. Espero que não tenha nenhum erro. Bem, passou sem erros. Vamos simular esse código agora no SimuIDE. Vamos ver se dá certo. Então estamos aqui no SimuIDE. É o mesmo diagrama que a gente havia usado no exemplo anterior, afinal é o mesmo código do exemplo anterior. Então vou agora carregar um novo firmware. Clico no botão direito, carregar firmware. O projeto agora tem um novo destino. Eu chamei o destino de TMR0 int dist default production. Pronto. Perdão, não está aparecendo para vocês. Mas eu estou indo lá no caminho. E agora a gente vai parar a execução desse código, reiniciar a execução do novo código. Teoricamente os códigos são iguais, então o resultado deve ser o mesmo. E realmente foi o mesmo. Tem o mesmo código rodando aqui, dessa vez utilizando a interrupção. Então eu poderia, enquanto eu estou naquele loop ali principal, executar qualquer outra tarefa. Ok? E é isso basicamente que a gente precisa entender sobre interrupções. É relativamente simples, é uma forma de não comprometer o processamento da máquina com
o monitoramento das flags de estouro do timer. No caso da interrupção de timer, poderia ser interrupção de serial, mas essa parte dos periféricos de serial a gente vai ver quando nós estivermos trabalhando com linguagem C. E é isso, pessoal.